Olá, Milton, boa tarde para você, boa tarde a Gustavo Ribeirão, a todos que acompanham o Boa Tarde Fox. Pergunta difícil, hein? Olha, vamos às opções, né? O torcedor fica na expectativa de ver o Conca jogando, que foi a principal contratação do Flamengo para essa temporada. Seria agora uma oportunidade ideal, sem o Diego, o Conca entrar em ação, até pelas características ali de armador. Mas o Conca ainda não está na forma ideal, estudam ainda a previsão. O médico não crava uma previsão, mas a gente imagina que só lá para junho o Conca vai estar pronto para jogar. O Ederson está numa recuperação mais avançada, mas ainda está muito inseguro. A gente olha os treinamentos no Flamengo e o Ederson joga mancando. Ele está clinicamente recuperado, está curado, está praticamente na fase final de recuperação muscular, mas essa insegurança, mais uma coisa, questão psicológica mesmo. Então descarto também o Ederson, descarto o Conca, e aí a gente tem Matheus Sávio, tem Lucas Paquetá, tem o Mancoejo e também tem o Trauco. Jogou na última partida mais avançado no meio de campo, com o René fazendo a lateral esquerda, né? Agora o Trauco jogou ao lado do Diego, então não sei se ele pode substituir o Diego, ele pode continuar sendo aproveitado no meio de campo, assim como ele jogou ao lado do Diego. O Mancoejo está sendo aproveitado pelo Zé Ricardo, aberto na direita. Muita gente imagina que o Mancoejo possa fazer essa função. Agora, em outras oportunidades, quando ele escalou um time alternativo, quando o Diego estava fora e o Mancoejo à disposição, ele não bota o Mancoejo para jogar ali no meio, sempre colocando o Mancoejo aberto na direita. Eu vou numa lógica, isso pensando como o Zé Ricardo, né? Tentando adivinhar o pensamento do Zé Ricardo. Eu vou de Matheus Sávio. Foi o quem entrou quando o Diego se machucou na última partida contra o Atlético Paranaense. Em outras oportunidades, ele colocou o Matheus Sávio também até à frente do Lucas Paquetá nessa concorrência, jogando na função do Diego. Então, se eu tivesse que fazer uma aposta, não exatamente que eu prefira o Lucas Paquetá, não, o Matheus Sávio, não é exatamente. Eu gostaria do Mancoejo, na minha opinião. Só que, pensando como o Zé Ricardo, eu acho que ele vai de Matheus Sávio na próxima partida, semifinal, né? O próximo jogo contra o Flamengo, do Flamengo é contra o Botafogo. No outro final de semana, tem a semana toda livre, aposto que vai dar, portanto, Matheus Sávio. É ele que vai entrar no lugar do Diego. E ele tem tempo, né, Flávio, para preparar o Matheus Sávio para essa situação. A gente tinha aqui a relação de jogadores e tem, eu te pergunto, do Ederson, que é um jogador que está voltando de contusão. O Fábio Sormani ainda há pouco, no Fox Sport Rádio, trouxe a notícia de que ele está recuperado, mas não tem a confiança ainda para jogar. Será que nesse tempo ele não adquire essa confiança e vai ser o 10 do Flamengo, vai fazer a função de 10 do Flamengo no lugar do Diego? É um jogador que já foi titular nessa posição. Olha, se você indo ao Ninho do Urubu e vendo o Ederson jogar, a gente não consegue imaginar que o Ederson vai ser titular do Flamengo já no outro final de semana, não. Ele joga mancando, tá claramente assim, seguro, ele não vai para dividida, ele ainda puxa a perna. Então a gente imaginar numa semifinal do Campeonato Carioca, um jogo que pega fogo para valer, assim como 3 dias depois, na outra quarta-feira de 26, uma partida de Libertadores contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, você escalar um jogador que não está 100% fisicamente, que não está seguro, que joga mancando, eu não apostaria no Ederson, não. Acho que o Ederson pode voltar aos poucos, pode até entrar de repente no decorrer da partida, para ir ganhando confiança. Agora, já para o próximo final de semana, vai lá, Ederson, você agora é o 10, você é o responsável por armar as jogadas do time, vai lá e joga. O cara não joga desde o ano passado, desde que sofreu aquela entrada do Fagner, já tem mais de 6 meses. Eu acho que é muito prematuro ainda para o Ederson assumir essa responsabilidade. Então, acho que o Ederson vai aos poucos, ele vai colocar ali o Matheus Sávio ou o Lucas Paquetá, o Mancoejo talvez uma mudança de esquema, mas continuo insistindo que pelo que a gente vê nos últimos jogos, pelo que a gente vê do pensamento do Zé Ricardo, é um dos dois garotos, Matheus Sávio ou Lucas Paquetá. O Ederson tem ainda que passar por outras barreiras, tem que ainda caminhar mais para poder ganhar essa confiança e ser titular do Flamengo, Hamilton. O Ederson ainda não está pronto, não. E Flávio Vinick e Gustavo Ribeirão, até o Zé Ricardo é o mais indicado para fazer essa transição, né? Dos dois jogadores que vieram da base, jogaram com ele para o time principal, né? E acho que até por isso o Zé Ricardo dá oportunidade para esses garotos. O Zé Ricardo conhece muito bem não só os jogadores dentro de campo, mas comportamento, sabe quem vai sentir o peso de um jogo decisivo ou não, né? Então ele não se arriscaria, acho que num momento tão decisivo para o Flamengo, em colocar um jogador que poderia sentir essa pressão, não é? Eu tô com o Flávio Vinick, eu
optaria pelo Mancoejo, até porque o Flamengo tem jogadores à disposição para a beirada do campo, que seriam, né, boas opções para o Mancoejo jogar mais centralizado ali no meio campo do Flamengo. Mas se o Zé Ricardo confia no Matheus Sávio, que é o jogador que a gente está falando que tem mais condição hoje de assumir essa vaga do Diego, acho que aí a gente tem que confiar, né, no feeling, esse sentimento aí que o Zé Ricardo tem para um jogador que ele conhece já há bastante tempo. Muito bem, Flávio Vinick volta já no Giro dos Clubes. Só para a gente fechar o Flamengo, a má impressão do segundo tempo, aquele sufoco todo, a vitória acho que fez com que todo mundo esquecesse isso. Já não há mais essa repercussão, né, Vinick? O pessoal já está pensando no que vem pela frente, já esqueceu o segundo tempo complicado contra o Atlético Paranaense. Verdade, né? O Diego saiu, o time fez um ótimo primeiro tempo, o Diego vinha sendo o melhor jogador do Flamengo, não só nessa partida, né? Acredito que na temporada o Diego é o principal jogador do Flamengo, é o destaque. Então o time já sentiu a saída do Diego. No segundo tempo o Atlético Paranaense veio com mais volume, apertou, pressionou, mas o que ficou foi que o Flamengo venceu, uma vitória importante que deixou o Flamengo na liderança do grupo da Libertadores. Agora, depois que veio, né, o diagnóstico do Diego ficar de 4 a 5 semanas fora do time, veio a apreensão. Como é que o time vai reagir? Como é que vai ser sem o Diego num momento tão importante, né? Definição do Campeonato Carioca, definição da fase de grupos da Libertadores, logo no momento crucial que o Flamengo mais precisa do Diego, ele fica fora. Eu acho que esse assunto vai, durante toda a semana, a gente tentar desvendar esse mistério no treino. Quem vai entrar no lugar do Diego? Será que o garoto também, o Lucas Paquetá, o Matheus Sávio, será que o garoto não vai sentir também uma responsabilidade num jogo decisivo, semifinal de campeonato, ser o titular na vaga logo do Diego, do principal jogador do time? Vamos esperar, vamos aguardar, né? O Mancoejo, só para lembrar, porque o Mancoejo no início da temporada foi um pedido que ele fez ao Zé Ricardo de jogar mais avançado, jogar aberto. O Mancoejo ano passado jogava ali como segundo homem do meio de campo, foi assim que ele também fez carreira no Independente. E o pedido do argentino, eu quero jogar mais avançado. Talvez o Zé Ricardo respeita, né, esse desejo do Mancoejo. Ele tem opção também, o Arão cai muito ali pela direita e faz aquele vai e vem ali do meio de campo, que pode ser uma alternativa, colocando um jogador mais centralizado, o Arão subindo mais. Vamos aguardar, vamos ter que desvendar esse mistério aí durante a semana, Hamilton. É isso aí, a gente vai elucidar esse mistério e vai trazer para todo mundo aqui no Boa Tarde Fox. Já o Vinick volta com muito mais do Giro dos Clubes Cariocas aqui no nosso programa, aqui no Boa Tarde Fox. Tem gente querendo realmente o Matheus Sávio aqui no Twitter e o Ricardo Guimarães está dizendo que o Diego volta antes do Ederson. Tá acreditando que o Diego se recupera antes do Ederson. Não duvido. Eu também Essa recuperação do Ederson está demorando bastante e o que o Vinick trouxe é importante, né? Quem acompanha o treino ali no Ninho do Urubu percebe esse tipo de situação. A falta de confiança, de segurança do jogador nessa volta de lesão. A gente viu até agora há pouco no treino do Corinthians, o Danilo está voltando de lesão séria também, 2 fraturas na perna. A gente percebe também aquela falta de firmeza na hora de pisar no gramado, de dar um passe. Então o Ederson precisa recuperar essa confiança. Quem sabe sendo colocado aos poucos em jogos menos importantes. Será que a gente vai ter jogos menos importantes daqui na temporada? Pra frente não tem mais. Né, mas jogos com um pouco menos de pressão, né, para o Ederson voltar aos poucos a atuar pelo Flamengo e voltar a ter essa confiança necessária. Sabe quem é que tá na maior pressão? Quem? Miguel Gonzalez. Esse está na pressão. Porque o gol dele é bonito, mas o Jean Carlos estava ganhando. Estava ganhando o Jean Carlos. Vamos ver como é que ficou aí o gol de placa. Resultado do gol de placa pra gente aqui no Boa Tarde Fox. Cadê o Pedro que você está vendo? Miguel Gonzalez.